Então, você que já teve acesso ao nosso e-book que fala sobre as informações previdenciárias, você já viu provavelmente a informação ali que a gente fala de como ter acesso ao CNIS. Mas eu já me deparei com situações que pessoas que falam que têm acesso ao CNIS, mas não entendem o que que esse CNIS está querendo dizer, que o CNIS nada mais é, né, que o Cadastro Nacional de Informações Sociais. E dito isso, né, tendo essa dúvida aí de muitas pessoas, a gente está fazendo esse vídeo basicamente para traduzir o que esse documento está querendo nos dizer. Então você pode ver que aqui a gente está já fazendo a apresentação do CNIS, de um exemplo de CNIS, é um extrato previdenciário e tem vários pontos que nós vamos aqui nesse vídeo falar um pouco sobre eles. Tem vários pontos que precisam ser considerados, mas o primeiro que a gente vai falar aqui é o NIT. Lia, o que que é esse NIT aí que o pessoal vê e não sabe o que está acontecendo? O que que significa a sigla NIT? Então, Michel, na verdade, antes de falar sobre o Nietzsche, eu só quero dar um adendo, assim, porque nós temos as informações básicas da pessoa ali em cima, né? CPF, nome, nome da mãe, data de nascimento. E muitas vezes essas informações básicas estão erradas no extrato previdenciário da pessoa. E isso pode acarretar em diferentes cadastros no INSS. Muitas vezes o servidor pode não encontrar o cadastro certo da pessoa. Quando isso acontece, a pessoa pode fazer o requerimento de correção disso no próprio Meu INSS, no aplicativo, que o Michel já explicou no vídeo anterior. Nos pedidos tem atualização dos dados cadastrais. Quando é uma correção simples, que é basicamente uma letra, alguma coisa assim, é mais tranquilo. Mas alguns casos, o INSS mesmo vai pedir para a pessoa ir na Receita Federal corrigir. Agora vamos para o que importa, né? Para o NIT. É interessante assim, Lia, só comentando a tua informação. É importante a gente estar toda hora ligado se essas informações estão certas, né? Porque veja bem, você citou aí Receita Federal. É uma dor de cabeça, você tem que ir lá e fazer essa atualização. Por isso que é importante você ter desde sempre o acesso às suas informações. Por isso que é importante você ter o aplicativo do Meu INSS e já ter isso aí, ver se está tudo ok, né? O nome da mãe, o CPF, enfim, todas as informações. É sempre bom conferir, né, se está certo, né? Mas vamos lá, vamos falar sobre o NIT. Então, o NIT é o número de identificação do trabalhador. Geralmente, o trabalhador só terá um número de identificação. Era para ser assim, né? Mas alguns casos específicos, o trabalhador pode ter mais de um NIT. Como que isso acontece? Às vezes o trabalhador, num período da vida, trabalhou com carteira assinada, então ele tinha aquele NIT que estava na carteira dele. E depois ele começou a contribuir como contribuinte individual, autônomo, né, ou facultativo, só que por outro NIT, não pegou o mesmo NIT da carteira. Isso também acarreta em dois cadastros na base de dados do INSS. E pode acontecer que a pessoa está com acesso ao CNIS dela, mas tem vínculos que não estão nesse extrato previdenciário. Quando isso acontece, também o trabalhador pode pedir a correção, que seria a unificação dos NITs, no mesmo lugar que eu falei antes, a atualização dos dados cadastrais no meu INSS. Esses pedidos também podem ser realizados pelo 135, mas pelo aplicativo o aplicativo veio para facilitar a vida, né, do segurado. Então, por lá a gente pode fazer esse requerimento. Muitas vezes antes de surgir o 135 e o meu INSS, as pessoas tinham que ir direto na agência, né? Hoje pode resolver tudo de casa, né? Por isso que é importante ter acesso a essas informações. Ah, não tenho celular, não tenho um aplicativo. Meu celular não cabe aplicativo do meu INSS. Tem o número 135. Ah, o 135 é difícil, também no meu celular não tem espaço. Bom, você pode ter um sobrinho, você pode ter um neto, o seu filho pode te ajudar. E o que a gente está querendo dizer é que você pode resolver essas situações da sua casa. Então, tenha atenção com isso. E até pontuando aqui, a Lia explicou muito bem a questão do NIT e tá aqui, ó, tô passando, tem aqui as relações previdenciárias, daí já tem aqui sequência um e aqui do lado tá o NIT, ó.
número de identificação, o seu número de identificação do trabalhador. Então, esse é o primeiro ponto aqui, o primeiro ponto do CNIS que a gente já dissecou e já introduziu. O segundo ponto é com relação ao código do empregador. Lia, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso aí, sobre coisas Então, importantes a respeito disso? na verdade, todo segurado, todo cidadão, ele tem o CPF, né, que é o número de identificação, o NIT, que é o número de identificação do trabalhador específico, e o código de empregador é basicamente o CNPJ, né, é para realmente identificar o empregador na relação previdenciária, né, do segurado. Muitas vezes pode acontecer do INSS não estar reconhecendo esse empregador. Então, é preciso apresentar, por exemplo, a carteira de trabalho, mostrando lá que está preenchida de certinho. Pode acontecer do o código do empregador ser posterior ao início do trabalho do trabalhador. Então, também precisa apresentar a carteira de trabalho ou até outros documentos para comprovar exatamente a data de início do trabalho e a data fim. Isso também, data de início e data fim já estão aqui, ó, registradas no extrato previdenciário também. E como que a gente comprova, né? Se tiver algum erro, a gente tem que conferir se a data de início e data fim estão certas na sua carteira de trabalho com o que está no extrato previdenciário, que é a base de dados do INSS. É Também, muito importante, justamente por causa de carência, mostrar a qualidade do segurado, porque assim, o segurado, enquanto ele está trabalhando, ele tem direito a todos os benefícios do INSS. Agora, quando ele para de trabalhar, a regra geral é que em 12 meses ele ainda continua sendo segurado. Ele continua tendo direito a esses benefícios. Se a data fim do seu último vínculo está errada, você pode perder um direito seu. Por isso que é muito importante estar tudo certo, verificar, né, com a sua carteira de trabalho, com os outros, e se a sua carteira de trabalho tem algum problema, está errado, você perdeu, pode ser demonstrado com outros documentos, por exemplo, extrato do FGTS, contrato de rescisão, o contrato ou o comprovante de rescisão do trabalho. Queria falar alguma coisa, Michel? eu ia comentar ali que sempre quando surge uma pessoa que está precisando da nossa ajuda no escritório, você sempre faz menção, né? Sempre dá importância da gente ter acesso ao CNIS, mas também à carteira de trabalho. Esses dois documentos eles jogam juntos, né? E aí a gente vai amarrando vai vendo, né? E vai conseguindo amarrar a importância dos dois. Porque o CNIS, ele ajuda a carteira de trabalho e a carteira de trabalho ajuda muito o CNIS. Você comentou aí no data de início, data de fim, né? A gente falou já do NIT, daí o código do empregador, e agora já tá, né? Já começou a falar um pouquinho sobre o início, a data início, data fim. E tudo isso tem que estar sendo relacionado também na carteira de trabalho. É importante essas informações estarem conversando e conversando de forma correta, né? Não tá nenhuma informação de um jeito na carteira de trabalho e de um outro jeito no CNIS, né? Inclusive, a importância da carteira de trabalho, né? A gente pode observar que cada contribuição que o empregador deu ao INSS pelo trabalhador está registrado ali, salário e contribuição. Então, pode acontecer que o empregador ele pagou menos INSS do que deveria, que era o seu salário, com base no seu salário, né? E como que você pode corrigir esse salário e contribuição? Justamente com as alterações de salário lá da sua carteira de trabalho. E o salário de contribuição, a partir de 94, julho de 94, ele é fundamental
para o seu salário de benefício posteriormente, né, à aposentadoria. Então, por isso que precisa também verificar todos esses dados, né? Todos os dados do extrato previdenciário, eles são importantes. Bom, já avançando, né, Li, a gente falou sobre o NIT, falou sobre eu tô vendo aqui para não se perder no roteiro, né? Falamos sobre o NIT, código empregador, origem do vínculo, já a data início, data fim, você pode ver que tá tudo aí. Nesse exemplo que a gente tem aqui, que a gente omitiu as informações, obviamente, de uma cliente nossa, tá? É um exemplo que é um caso concreto, né? Mas as tabelas do seu CNIS vai ser a mesma coisa. É um extrato assim que é todo sistematizado. Então, tem o NIT aqui, no seu CNIS também vai ter o NIT, no seu CNIS também vai ter o código do empregador, também vai ter data de início, data de fim. E aí também tem o tipo o tipo filiado ao vínculo, né? Tipo filiado no vínculo. Algumas considerações aqui devem ser feitas, né, Lia, que são extremamente importantes. Aqui, nesse exemplo, tá autônomo, né? Tá autônomo nesse exemplo aqui, mas poderá mudar, né? Em outros casos, poderão ser outros tipos de informações. Então, na verdade, o contribuinte individual antes ele era nomeado como autônomo, né? Por isso que esses vínculos antigos está como autônomo. Se ir mais para frente para vínculos mais recentes, a gente vai ver que está como contribuinte individual. É, pode ir mais para baixo, Michel? Posso? Tô baixando. Pode ir falando aí que. Ó, aqui tem empregado, né? Tipo de vínculo Uhum. empregado. Bom, esse CNIS aqui da cliente específica tem muitas informações, se não me engano, são 18 páginas. Você quer qual informação específica? Mas, Aqui, ó, ó, contribuinte. começou, começou como contribuinte individual. Então, autônomo e contribuinte individual é a mesma coisa. Antigamente, pode acontecer que o autônomo que pagava carnezinho, bem antigamente, essas informações não estejam no extrato previdenciário, porque teve a mudança de sistema. Em algum momento ali teve a mudança de sistema e pode acontecer que essas informações não tenham vindo para esse sistema atual. Para comprovar que realmente o segurado pagou esse tempo que não estiver no CNIS, né? Ele tem que ter os carnezinhos todos preenchidos lá com o código de comprovação de pagamento. Então, muitas vezes, muitos segurados provavelmente eles foram prejudicados, né, por causa disso. É, por isso que é importante, além de ter essas informações, né, Lia, você também contar com pessoas que conseguirão te ajudar nesse sentido, né? Exemplo, não falo aqui nem de questões relacionadas a um profissional do âmbito jurídico, tá te informando, um advogado, sendo diretamente, né? Falando de forma direta. O INSS está à disposição de você também de forma física. Então você vai lá, o servidor do INSS não é que ele pode te ajudar. Pelo contrário, ele tem o dever de te explicar. Então, tenho dúvida com relação a isso. Teve uma transição aqui de informações, está meio estranho. Meu Kinis não está conversando muito bem com a minha carteira de trabalho. Vai no INSS. Não, que o INSS é um pouco longe. Vai, porque é uma situação assim que é muito importante na sua vida. É uma das coisas mais complicadas, né, Li? É quando a gente tem que atuar de forma para remediar e não para prevenir, né? O Uhum. planejamento barra prevenção é muito melhor do que remediar algo. Às vezes a coisa já aconteceu e fica até um pouco irreversível. E às vezes a maioria das vezes a gente pode evitar uma coisa que lá na frente pode ser uma dor de cabeça. Mas seguindo aqui, e até encaminhando para o nosso final, tem dois pontos aí que são últimas remunerações e indicadores. O que nós podemos conversar sobre isso? Então, a última remuneração é o último pagamento do empregador, né, daquele vínculo
que o empregador pagou o INSS, né, do trabalhador. Então, muitas vezes pode acontecer de estar sem data fim, mas tem a última remuneração, que evidencia, né, quando que foi a data fim. Apesar de tudo isso, a gente já comentou, né, que para realmente comprovar quando que foi data de início, data fim, é sempre importante apresentar a carteira de trabalho, né, para o INSS. Agora, indicadores. Indicadores nem sempre eles são problemas. Os indicadores eles servem para apontar alguma coisa, né, no seu extrato previdenciário. Então, pode ser alguma coisa que precisa ser arrumada, mas também pode ser somente uma informação. Se você vai lá para a última página, Michel. Eu ia descer agora. Então, os indicadores, todos os indicadores que aparecerem no extrato previdenciário do segurado vão ter aqui a descrição deles. Então, a pessoa não vai ficar perdida, o que é esse indicador aqui, não sei o que fazer. Ó, muitos, inclusive nesse extrato previdenciário da cliente, muitos são somente informativos, não precisa corrigir nada. E muitos deles, ó, por exemplo, aqui, esse PECT, ele aparece bastante, vínculo com informação extemporânea passível de comprovação. Muitos deles, somente com a apresentação da carteira de trabalho, já dá para corrigir, entendeu? Então, se acontecer de ter esses indicadores no seu extrato previdenciário, não precisa se apavorar. Geralmente, né, tem alguns que é mais complicado de arrumar, mas geralmente é simples para arrumar. Somente a apresentação de um documento. Então, alguma dúvida, se você tem alguma dúvida em relação aos indicadores, é só ir na última página do seu extrato previdenciário para você entender o que está pedindo ali. E se você também tiver alguma dúvida, se mesmo com a descrição você não estiver entendendo, a gente também está à disposição, né, para te explicar. É isso aí, né? Bom, esse vídeo, ele é basicamente no sentido de informar, né? A gente tentou detalhar da melhor maneira possível que a gente consegue, né? As informações em relação ao CNIS. E enquanto você estava falando, Lia, e aí os nossos pensamentos bateram, que é com relação a você não se assustar, né? Você ter tranquilidade e resolver, e remediar ou prevenir, né? É melhor prevenir do que remediar a situação da melhor forma possível. Você vai, cumpre uma questão que o INSS está te exigindo, alguma coisa nesse sentido, mas sempre tenha na sua mente que o INSS ele tem informação, ele tem meios para você já cumprir com esse objetivo da forma mais rápida possível. Mas sempre tenha também em mente que é melhor você se manter uma vida organizada, principalmente em relação à sua previdência. Até estava, no momento que a gente estava conversando aqui, me veio um exemplo, Lia, que fala basicamente sobre a comparação do brasileiro com o japonês. A gente compra um produto, daí o brasileiro, ao abrir o produto, chegou, estava apreensivo para abrir aquele, comprou aquele, sei lá, um celular ou algum aparelho para usar na casa, enfim. Você já vai e não lê nenhum manual, já vai usar o negócio. E aí dá problema. E aí você depois vai ler o manual. O japonês faz o contrário. Ele lê o manual, depois ele vai usar. A gente tem que usar a cultura dos outros povos para nos ajudar. E às vezes eu sinto que nós, essa cultura brasileira, às vezes a gente espera dar um BO para depois ir atrás e aí contar com terceiros, ficar apreensivo e aí ver se vai resolver. E aí fica essa ansiedade, né? Então a previdência nada mais o planejamento previdenciário nada mais é do que você ler o manual e ter um sucesso no final e ter tranquilidade, ter paz e viver a tua aposentadoria aí da melhor maneira possível, né? Então, você batalhou por isso e você tem o dever de ter as melhores informações acerca da sua aposentadoria. Então, conte conosco, esse vídeo aí é basicamente para detalhar o CNIS e acredito que a gente conseguiu passar várias informações, aí a Lia conseguiu detalhar vários pontos aí, e caso você tenha alguma dúvida em relação a determinado ponto do seu CNIS, a gente sempre vai estar à sua disposição. Era isso, pessoal. Muito obrigado aí pela sua atenção e por ter assistido esse vídeo aí. Deixe seu like, compartilhe. Estamos juntos sempre.